Respirou? Tá mais tranquilo? Que sufoco, hein? Flamengo tá na semifinal da Libertadores da América, num jogo que precisa ser estudado, precisa ser trabalhado. O jogo onde o Flamengo tecnicamente esteve muito abaixo. E o que o Flamengo tem de melhor é a sua parte técnica, né? Principalmente o trabalho tático devagar vai sendo construído e colocado pelo Felipe Luiz, mas o que faz esse time espetacular é a parte técnica. E tecnicamente o time do Flamengo teve muito abaixo. Sem falar também que a parte anímica do time estava estranha, tá? Tava muito estranha, faltou um pouco de tesão, um pouco mais de vontade para principalmente destruir a única jogada que o Estudiantes tinha, a única jogada que era essa bola aérea para tentar uma resvalada ali do pivô, a única jogada era essa, e o Flamengo não conseguia se impor nessa jogada, e também para que no último terço o Flamengo conseguisse finalizar, construir, matar o jogo, né? A bola até chegava no último terço, mas dali nada acontecia. Então, um jogo muito estranho, mas que o resultado é justo. Vamos pontuar aqui. Basicamente, todo mundo precisa entender que esse é o certo. O certo é o Flamengo classificado. Por que é o certo? Porque o Estudiantes só ficou vivo, o Estudiantes só teve alguma chance nesse jogo por causa da pataquada do árbitro no jogo passado. Se no jogo passado o pênalti estava marcado, o jogador não tinha sido expulso, era 3-0 para o Flamengo, esse 1-0, essa pressãozinha do Estudiantes, não valeria de nada, tá? Então, assim, só para ficar claro, o justo aconteceu, o certo aconteceu, o melhor está classificado para a semifinal, mas o Flamengo precisa corrigir muita coisa. O Flamengo precisa corrigir muita coisa e muitas delas passam pelo mental. Eu vou falar muito com você aqui nesse nosso vídeo, nessa nossa análise. Mas essa análise não pode começar de maneira diferente, senão parabenizando e dizendo: o Flamengo tem goleiro, que isso sirva para acalmar o coração de todos os apaixonados, aqueles que são mais enlouquecidos, aqueles que não conseguem enxergar o óbvio ululante. O Rossi é goleiro de nível de Flamengo. O Rossi é um baita de um goleiro. Durante o jogo, né, que é a hora do torcedor apoiar, o Flamengo toma 1-0 e você sente que tem uma pressão ali do Estudiantes, é a hora do torcedor apoiar, você vai ver rede social e praticamente todo mundo terminando a carreira do Rossi, dizendo que o cara não presta. Amigos e amigas, a bola foi exatamente no único estilo, na única jogada que tinha o time do Estudiantes, o Flamengo consegue deixar essa jogada acontecer. Como? Baixando a sua marcação, o Flamengo baixa a marcação, quando ele baixa a marcação, ele deixa essa ligação direta ficar acontecendo, porque você tinha que ter alguém lá marcando o portador da bola, porque se tem alguém lá marcando o portador da bola, esse chutão não acontece. E depois do chutão acontecendo, você tem que ter imposição física, você tem que ter briga dos teus defensores e dos teus meias ali, principalmente teus laterais e teus meias e teus zagueiros, eles têm que ter imposição física para não deixar que essa jogada, meu irmão, jogada talvez pensada no século XVIII no mundo do futebol, que é chutão para frente para alguém resvalar e gerar algum perigo no sistema defensivo do time adversário. E o Flamengo, mesmo com essa jogada arcaica, o Flamengo tomou quase todas essas jogadas entraram, quase todas elas encaixaram, porque faltou imposição física. E aí essa imposição física vai ter muito a ver com o que eu vou dizer aqui basicamente do jogo. Tá, mas eu preciso só fechar aqui essa colocação do Rossi, porque aí a bola vem e o cara pega de primeira, meu amigo. Essa bola de primeira, uma porrada em cima do goleiro ainda fazendo curva. Sim, eu também acho que dava um goleiro como o Rossi pode pegar essa bola, tá? Mas frango, falha, um goleiro merda? Não, não. E qual a vantagem de ter um goleiro do tamanho do Rossi? Amigão, ele tomou um gol 1-0, os caras entraram no jogo, ele sabe que o torcedor do Flamengo, grande parte, sabe lá Deus porque tem um pé atrás com ele. O que ele fez? Ele tomou a aguinha dele e fez assim, puta que merda, e seguiu o jogo, tranquilo. Isso é ter um goleiro gigante, isso é ter um goleiro grande. Torcedor do Flamengo, pelo amor de Deus, apoia o cara, pelo amor de Deus, você tem um goleiro de nível absurdo e tá aí, sei lá por quê, arrancando a cueca e a calcinha pela cabeça, não sei por quê. Tanto é que ele sabe que vacilou muitas aspas aqui, velho, porque o Neuer tomou esse gol, tá? O Neuer tomou esse gol e você estava assistindo o jogo e ninguém falou que o Neuer é um frangueiro, ninguém falou que o Neuer é um merda. Não, essa bola é difícil, é uma bola rápida, um chute de primeira muito complicado. Mas, de novo, dava para ele pegar, tá? Só tô dizendo que isso aqui não é uma falha, um frango, algo para você desestabilizar o teu goleiro, para você jogar contra o teu goleiro. Isso não é. E é esse tipo de enlouquecimento que pode jogar contra o time na hora que o time mais precisa do apoio, tá? E aí, o destino é sempre muito bom. Eu fiz questão de escrever lá no meu X, vocês podem entrar que vocês vão ver que eu escrevi antes. Falei, o Rossi vai pegar as penalidades, vai salvar a classificação, porque nós temos o melhor pegador de pênaltis da história da Argentina. Não é talvez, não é a minha opinião, ele é o maior pegador de pênaltis
da história da Argentina. E aí ele só provou mais uma vez que ele é mesmo. Então, de 4 pênaltis, ele pegou 2. O cara é uma máquina. E parabéns para os nossos batedores. As cobranças de pênalti do Flamengo, do Jorginho, do Luiz Araújo, cara, cobranças espetaculares. A do Léo Pereira, então, do Samuel, pô, bicho, espetaculares as cobranças de pênalti. Palmas para todos os batedores. A do Léo Pereira é sacanagem no ângulo. Léo Pereira e Léo Ortiz que fizeram um jogo bem mais ou menos, né? Mas o Léo conseguiu, o Pereira conseguiu na cobrança de pênalti ali dar uma redimida. Agora, dito isso, classificação assegurada, o que o Flamengo precisa resolver, tá? O Flamengo precisa resolver essa falta de, eu vou chamar de concentração, mas não é concentração só não, tá? Mas essa falta de atenção, concentração, de foco, de desejo, sabe lá Deus o que é isso, em jogos decisivos de Libertadores da América. Você precisa entrar com um tesão a mais, não é o mesmo que você joga contra o Vasco. No fim de semana, num jogo de pontos corridos, não pode ser o mesmo. Um jogo decisivo de Libertadores da América não pode ter o mesmo coeficiente emocional que um jogo de meio de tabela de um campeonato que tem 38 rodadas. Não tem como. E é assim que o Flamengo joga, tá? Então, a gente fala, eu venho falando para vocês muito aqui que o futebol tem 4 aspectos. Tem gente que vai dizer mais uns 2 ali, mas sim, os 4 aspectos que qualquer estudioso fala que o futebol tem são os aspectos físicos, técnicos, táticos e mentais. O Flamengo não pode falhar no aspecto mental, porra, não pode. Tá na hora do Flamengo buscar alguém que trabalhe a mente dos jogadores. Eu venho falando isso aqui há muito tempo e parece que eu sou chacoteado sempre. Já ouvi respostas de ex-diretores de que não, o jogador que vai buscar um psicólogo, se ele precisar, não. É uma coisa é o psicólogo que vai tratar a tristeza do jogador, velho. A outra coisa é o maluco que vai tratar a mentalidade do vencedor, a mentalidade do jogador num jogo decisivo. E isso a gente viu. A mesma coisa ela vai lá, tá? Falando aqui do nosso sistema defensivo que não conseguiu ganhar uma imposição, né? Por essa falta de atenção, concentração, tesão, chame como você quiser, né? Não conseguiu ganhar uma bola dividida lá atrás, e isso a gente transfere para o último terço também, onde falta coragem para decidir o jogo. O único que se arriscou o tempo inteiro foi o Samuel Lino. Por mais que muitas coisas do Samuel Lino não tenham encaixado, não tenham acertado, é o único que toda jogada vai para dentro. Toda jogada ele arrisca, ele dribla, ele cruza para área, ele tenta chutar, velho. O resto dos jogadores é sempre um toque a mais, uma penteada a mais, uma enrolada a mais, sempre. Sempre, é o tempo inteiro. Em todas as jogadas é uma tenta uma coisa mais caprichada, tenta uma coisa mais... Irmão, chegou no último terço, finaliza. Chegou no último terço, acha alguém melhor do que você, acerta um passe. E por fim, eu falei para você que é tático, técnico, físico e mental, emocional. Não dá para errar passe. O Arrascaeta não acertou nenhum passe. O Arrascaeta hoje não acertou nenhum passe. É o gênio do time, é o camisa 10 do time. Não acertou nenhum passe. O Pedro não acertava uma matada de bola, uma escorada. Não pode. Se tecnicamente você não acertar nada, não tem jogo. O Luiz Araújo entrou e errou tudo. Graças a Deus acertou o pênalti. Os caras entraram e não conseguiram acertar um passe de meio metro. Lembra que eu te falei que a distância do futebol do Estudiantes do Flamengo era abissal? Continua sendo abissal. Tecnicamente, o futebol do Flamengo é 100 vezes melhor do que o futebol do Estudiantes. O problema é que o Flamengo fez questão de jogar hoje, sei lá, na metade técnica do que ele sabe jogar, velho, com a metade da sua qualidade técnica. E aí, o que ele fez? Ele deixou igual lá na vontade. E na vontade, olha, eu vou te dizer, agradeço a Deus, porque na vontade hoje o Estudiantes teve muito mais. O Estudiantes se entregou, brigou, batalhou, e se não fosse um time muito inferior tecnicamente, o Estudiantes podia ter saído com a classificação. Mas, no geral, para a gente fechar aqui essa nossa análise, né, e já peço para você dar o like, se inscrever no canal. Você não conhecia o canal do Felipe Fontoura, análise de futebol com sobriedade e paixão ao mesmo tempo. Tá? Então, se você puder ir se inscrever no canal, mandar para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo, você pode discordar de mim, escrever nos comentários, eu não fico puto, não fico chateado, eu não sou daquele tipo de pessoa que vai cortar você porque você não concordou com o que eu falei. Dá a tua opinião, eu dou a minha, a gente debate e tá tudo certo, a gente vai ser amigo e vai ser feliz, tá? Então assim, agora sim, todos os pedidos feitos, para fechar, eu retorno ao início. Justo, os deuses do futebol hoje foram justos, porque o Estudiantes só ficou vivo graças àquela pataquada da arbitragem no primeiro jogo. Se não é aquela pataquada da arbitragem no primeiro jogo, era 3-0 para o Flamengo e nem sobrevida o Estudiantes tinha.
nem essa pressãozinha que a torcida, a mídia tentou fazer para dar uma desestabilizada não tinha acontecido. O Flamengo se classificaria com facilidade, com os pés nas costas, como seria o mais justo. E aí o futebol foi justo, e não só justo, como também premiou aquele goleiro que sempre está sendo achincalhado, sempre está sendo criticado, sempre está sendo questionado, e esse questionamento ao Rossi que você faz, sabe Deus por quê, esse questionamento ao Rossi é o que vai deixando ele cada vez mais inseguro. Quanto mais você questionar um goleiro que é um goleiro de altíssimo nível, e em vez de apoiar o cara quando ele erra, você ficar sempre batendo, martelando, perturbando, batendo, martelando, perturbando, a chance dele cometer outros erros é maior. Você, torcedor, precisa comprar o barulho. Você, torcedor, precisa voltar a torcer, como diz o nome. Flamengo classificado, Palmeiras classificado, LDU classificada e Racing classificado. É isso, agora Palmeiras e LDU, Flamengo e Racing se encontram, e quem será que estará em Lima na grande final lá no fim de novembro? Cansou? Se os jogadores dentro de campo na última bola todos caíram no chão, né? Então, se todo mundo se desgastou, se destruiu, você também está perdoado, você também pode agora respirar, bota o pé pro alto e agradeça a Deus que o Flamengo está na semifinal. É isso, meus amigos e minhas amigas. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau!